Olha, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, propôs que as Big Techs tenham um prazo de 60 dias para se adequarem às novas regras definidas pelo Supremo para a responsabilização de plataformas digitais. Essa sugestão foi apresentada durante o julgamento dos recursos de empresas como Google e Facebook contra a decisão da Corte. O julgamento discute as novas regras que ampliaram a responsabilidade das plataformas por conteúdos ilegais publicados por usuários. Pelo entendimento do Supremo, as empresas poderão ser responsabilizadas caso não removam determinados conteúdos criminosos após notificação, mesmo sem ordem judicial em algumas situações. Toffoli afirmou que o prazo de 60 dias foi inspirado no ECA Digital, lei recente, que também estabeleceu um período de adaptação para as plataformas. A contagem começaria após a publicação oficial da decisão final do STF. O ministro também defendeu que as empresas com atuação econômica no Brasil mantenham representação jurídica no país, facilitando o cumprimento de decisões da Justiça brasileira. A proposta ainda precisa ser referendada pela Corte, pela maioria dos ministros, que retomam hoje o julgamento em plenário. Resultado pode definir como as redes sociais e plataformas digitais vão operar no Brasil nos próximos anos. Bom, deixa eu falar com o Felipe isso para a gente fechar o nosso programa. Me lembrou um negócio aqui, essa história de as plataformas terem sedes no Brasil, me lembrou a história do Alexandre de Moraes e do Elon Musk. Toda aquela discussão do X parecia tanto uma perseguição, não vou dizer que era, mas parecia. Parecia tanto uma perseguição naquela época do X. O Alexandre de Moraes acabou indo atrás do representante do X no Brasil e não tinha um representante no X no Brasil. Aí depois apareceu um representante do X no Brasil, mas o X precisava ter uma sede no Brasil e não tinha uma sede no Brasil, e depois teve uma sede. Enfim, o X foi se adaptando à medida que o Alexandre de Moraes foi impondo algumas determinações, e no fim das contas ele impôs tanto e acabou censurando tanto que o Elon Musk acabou perdendo as estribeiras e acabou chegando ao presidente Donald Trump, que no fim das contas, depois de muita articulação política, impôs uma Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes também por conta disso, né? Acabou chamando ele de censor. Até o próprio ministro Nunes Marques disse que trabalharia de forma diferente do Alexandre de Moraes nessas eleições desse ano. É uma coisa que a gente está aguardando para ver. Mas essa determinação do Toffoli dá um prazo de 60 dias e já dá aquele alertinha. Olha, já vão colocando aí uma sede no Brasil, um representante aqui no Brasil, para já evitar problemas futuros. Então ele já está alertando aí qual é o posicionamento dele. Bandeira, é bom lembrar quando teve essa confusão toda do Alexandre de Moraes com o X, né, com o Twitter, né? É bom lembrar que havia uma ameaça clara e real do Alexandre de Moraes prender, né, dirigentes do X. E aí, o que o Elon Musk fez? Demitiu todo mundo do X. Então ficou sem ter representante legal no Brasil, né? Aí o Alexandre de Moraes, na minha opinião, de forma autoritária, resolveu fechar o X, né? Bloquear o X. Não tem representante legal no Brasil, então não pode funcionar no Brasil. E o X é o meio de comunicação de várias pessoas, né? Várias pessoas se informam, né? Pelo X, comentam pelo X, obtêm informação boa e ruim pelo X. E aí, por conta disso, né, teve essa confusão toda. E aí, para você ver, tudo para resumir numa questão só. A questão das redes sociais, né, é uma questão tão nova ainda. Apesar de estar faz tempo no Brasil, ninguém sabe lidar ainda com a situação. E aí, quando o STF resolveu rediscutir a questão do marco civil da internet, relacionado com aquele artigo que fala do dever de cuidado, que fala da responsabilidade das redes sociais, ele resolve colocar, né, uma solução intermediária, né, que crimes antidemocráticos, crimes de racismo e indução ao suicídio, a plataforma digital tem que tirar da hora do ar. Só que é bom lembrar que no plano concreto é muito difícil fazer essa avaliação. Então, as redes sociais, as plataformas digitais, vão passar por um período, né, de bater cabeça para chegar no denominador comum. Mas vamos ver como é que vai lidar, a partir de agora, as redes sociais com a responsabilidade pelos conteúdos de terceiros. Muito bem, o julgamento retomado hoje. Vamos acompanhar a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e
outros assuntos, porque a gente tem que ter papo para amanhã também, viu, Felipe? Te encontro amanhã às 11 horas, isso tudo para dizer que o programa acabou. É sempre uma pena quando acaba o programa. É a hora mais triste do meu dia quando você fala o programa acabou. A minha também, é uma hora Até muito amanhã. triste. Até amanhã, Nila. Até Obrigado por amanhã, você. te encontro às 11 horas. Encontro você também que está em casa, que está no trabalho, te encontro amanhã às 11 horas da manhã, mas não vai ficar sem informação, porque a informação termina agora aqui no Contexto Metrópolis, mas continua no nosso portal metrópolis.com e em todas as nossas redes sociais. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.